Grande Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus capítulo 8. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Aleluia, grande Deus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram aquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo um novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Senhor meu Deus, fala conosco através da tua bendita palavra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque ela é maravilhosa, meu Deus, para enriquecer a nossa alma, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, bate palma com alegria para Jesus. Grande Deus. Meus irmãos, o capítulo 8, 9 e 10 do livro de Hebreus, a qual o escritor é desconhecido, vem fazendo uma analogia, uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga e a Nova Aliança. E o escritor vem no capítulo 8 dizendo: o mais importante que estamos falando é sobre o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote. O sacerdote, meus irmãos, é um ministério, é um dom ministerial, um chamado de Deus. O sacerdote era aquele homem escolhido por Deus para ser boca do povo para com Deus, para ser intercessor do povo. Então, meus irmãos, ele recebia os sacrifícios, os holocaustos, os dons, recebia as ofertas do povo e apresentava até a Deus. E os levitas e os outros sacerdotes auxiliavam o sumo sacerdote a fazer o holocausto, a queimar as ofertas e fazer todo o procedimento. E uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sacerdote, o homem, ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo. Era o ritual, era o procedimento da purificação do sacerdote. Quando o sacerdote iria entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, ele teria, meus irmãos, que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados que cometeu por ignorância. Não é que ele vivia em pecado, não era um pecador.
mas alguns pecados que ele não tinha, como pecado por ignorância, então sem saber que tinha pecado, tinha que oferecer o sacrifício por si mesmo, para depois se apresentar a Deus e oferecer o sacrifício pelo povo. Apresentar o novilho, o bode expiatório. Ali o sacrifício da expiação, o sangue era aspergido no povo, para a remissão dos pecados. E no bode expiatório colocava-se a mão e mandava o bode expiatório para o deserto, para levar para longe, para tirar o pecado deles. Então transferia toda a culpa naquele bode expiatório. Mas a Bíblia vai dizer nesse texto, meus irmãos, que estas coisas serviram de exemplar. Essas coisas do Antigo Testamento, no versículo 5, serviram de exemplo, sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Moisés, toma o cuidado para fazer conforme tudo o que o Senhor mandou, com todos os detalhes, e Deus é exigente. Tem que fazer conforme Deus estabeleceu, o tamanho, o material, a cor. E o Antigo Testamento, então, é o exemplo, sombra das coisas espirituais celestiais. O Antigo Testamento, o Antigo Concerto, a Antiga Aliança vai servir de aio. O que é aio? Serviu para apontar algo mais perfeito, mais pleno. O Antigo Testamento vai servir como um tutor. É um treinamento, é um curso preparatório, é o pré-vestibular. Então, através do Antigo Testamento, Deus vem gradativamente, na sua pedagogia, na sua didática, Deus vem pelo Antigo Testamento, dando exemplos, exercícios, para depois, no Novo Testamento, revelar o pleno conhecimento de Deus, a verdadeira vontade completa de Deus. Porque se Deus falasse tudo de uma vez para nós, ia dar um curto-circuito, a cabeça ia explodir, ninguém ia entender nada. Assim como nós nascemos e devagarzinho nós aprendemos a andar, e aprendemos a falar, e vai passando, a gente vai se desenvolvendo. No Antigo Testamento Deus vai trabalhar no desenvolvimento dos homens, Deus vai escolher uma nação, pela qual Ele vai se dar a conhecer, para que as outras nações olhassem para Israel, e viesse contemplar o relacionamento do povo com o Deus verdadeiro, e viesse assim aprender como se relacionar com Deus. Então, o Antigo Testamento, ele é o espelho. O que está lá no céu vai refletir nesse espelho. O que está lá no céu, que é real, é verdadeiro, o Antigo Testamento é só sombra daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Eu posso ver a sombra da irmã Beatriz aqui no salão da igreja, mas ainda vai estar meio que obscuro. Eu posso entender de forma exterior, superficial, que é ela. Mas eu só vou ver a realidade, o verdadeiro, quando olhar para a irmã Beatriz. O Antigo Testamento era sombra do Novo Testamento. Então, meus irmãos, tudo que está no Antigo Testamento a gente pode usar, interpretando através dos óculos do Novo Testamento. Nós vestimos o óculos do Novo Testamento para entender, então, o Antigo Testamento. E lendo o Antigo Testamento, nós também vamos entender o Novo Testamento. Eles são inseparáveis. E na verdade é um testamento só, é uma Bíblia só. Na verdade, a lei de Deus é uma só. Na verdade, a antiga e nova aliança é uma didática de Deus. E aí muitas pessoas perguntam, os grandes homens de Deus no passado, no Velho Testamento, foram salvos pela lei ou pela graça? Os homens do Antigo Testamento foram salvos pelas suas boas obras ou pela fé? Então, meus irmãos,
muitas pessoas vão falar sobre legalismo, farisaísmo, mas você tem que entender que a salvação de Gênesis e Apocalipse sempre foi pela fé na graça de Deus. O que acontece é que as pessoas se atrapalham toda na interpretação, as igrejas, os pregadores. Porque, meus irmãos, antes de Deus fazer a aliança com Israel, antes de Deus se casar com Israel, antes de Deus dar a lei a Israel, primeiro, Ele levantou um libertador chamado Moisés, fez atos poderosos, libertou o povo da escravidão e fez promessas de uma nova terra. Depois de tudo isso, depois da libertação, depois da salvação, e é claro que essa libertação foi da escravidão física, e é lógico que essa salvação foi uma salvação material, física, e lógico que essa promessa do Antigo Testamento também era para uma terra, por uma região que faz parte da geografia da terra, mas Deus libertou, salvou eles primeiro. Deus operou atos poderosos, milagres, sinais e prodígios primeiro, fez promessas primeiro, para depois dar os 10 mandamentos, para depois dar as tábuas da lei. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento também Deus salvou pela graça, libertou pela graça. A salvação é algo, meus irmãos, incondicional. A salvação é pela fé, você só precisa crer, acreditar e confiar em Deus. A salvação vem do Senhor, é Deus quem salva. Então Deus primeiro, Ele vai conquistar a sua noiva, libertando ela, resgatando ela, salvando ela, fazendo promessas a ela, pagando um dote para ela, noivando com ela. Então, na parte da conquista, da paixão, Deus vai operar, enviando 10 pragas. Deus vai levantar um homem para libertar, para guiar Israel, para salvar do Egito. E depois Deus vai apresentar a Moisés no Monte Sinai o contrato de casamento, com todas as suas cláusulas. Quem quiser assine, aceite e se case. Mas a conquista não foi ali no contrato, nas cláusulas, a conquista foi na prova de amor que Deus fez. Que prova de amor? Libertando eles sem eles merecer, salvando eles sem eles merecer. Mesmo eles sendo os pecadores, Deus vai levantar um homem para libertar, para salvar Israel, para tirar eles da escravidão física, material, do Egito. Então, meus irmãos, Abraão foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé, todos os grandes homens de Deus foi salvo pela fé, nas promessas de Deus, no amor de Deus. Só que depois que Deus então salva, converte, dá o arrependimento, perdoa, que é a salvação incondicional, somos salvos pela graça mediante a fé, só isso. Mas depois temos que se conservar, se preservar, manter a salvação, como diz a Bíblia, operar a salvação com temor e tremor, porque podemos perder a salvação, podemos se desviar, podemos morrer na fé, podemos se apostatar, há esta possibilidade. Então, já para manter a salvação, para se manter salvo, para se manter o relacionamento com Deus, aí vai entrar várias condições, que vai ser a lei, a lei de Deus. A lei de Deus, então, são condições, são normas para reger o relacionamento daqueles que foram salvos, libertados com Deus. E não são leis para salvar e libertar alguém. Não, porque a salvação foi por livre e espontânea vontade de Deus. Foi por graça. E Deus vai dar a lei como condição, se vocês quiserem continuar sendo a minha esposa, se vocês quiserem continuar se relacionando comigo, se vocês continuar sendo salvos, se vocês quiserem continuar na minha presença, tem essas condições. Mas Deus vai dar essas condições, essas leis, depois que salvou Israel. E é por isso, meus irmãos, que no Novo Testamento,
Nós também somos salvos pela graça, pela fé mediante a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. A salvação então é condicional, é por amor de Deus, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é por tudo aquilo que Deus é. Mas, você sabe que nós podemos perder a salvação, você sabe que há essa possibilidade de morrermos, se a gente não guardar os mandamentos, se a gente não obedecer, porque a salvação foi de graça, mas para se manter salvo, Deus nos deu várias condições, que é a mesma lei do Antigo Testamento. Porque lei de Moisés, lei de Deus e lei de Cristo, são vários termos para dizer a mesma coisa. Porque a lei é uma só, e é perpétua, é para sempre. Não, pastor, mas tem alguma coisa aí de errado. Nós estamos na graça, não estamos na lei. Paulo vai dizer, nós não estamos sem lei, nós temos a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? A mesma lei do Antigo Testamento, os mesmos mandamentos. A questão é que o povo de Israel entendeu tudo errado, interpretou tudo errado. E quando obedecia alguma coisa, era por motivos e intenções totalmente erradas também. E por isso se tornaram legalistas, hipócritas, falsos, fingidos, mentirosos, santarrões e extremamente religiosos. Porque nem o homem do Antigo Testamento, o homem de Deus que foi salvo, não foram salvos pela obediência da lei, porque todos eles em algum ponto pecaram. Abraão pecou, nem que foi um pecado, mas pecou. Todos eles não viviam em pecado, mas pelo menos um pecado eles tiveram. Isso já é o mais suficiente para mandar eles pelo inferno. Então, pela obediência da lei, eles não foram salvos. Mas por que a Bíblia diz que eles foram salvos? Porque eles foram salvos crendo na promessa de salvação, tendo fé no amor de Deus que libertou e salvou eles, que fez a aliança com eles, a fé na aliança que Deus fez com eles. Deus escolheu eles. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos uma condição para se manter salvo, para se conservar, se preservar salvo, tem condições, que é a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. Então Jesus Cristo, o que vai acontecer? Jesus Cristo vai vir abrogar e anular a lei? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele vai vir cumprir a lei, porque Israel não soube cumprir a lei. Israel distorceu o verdadeiro sentido da lei. Então Cristo vai vir cumprir a lei e os profetas. Em Cristo vai se cumprir todas as profecias. Em Cristo vai se cumprir toda a lei, porque Ele vai ser o único que vai obedecer toda a lei da maneira certa, com a motivação certa, com a intenção certa. Então Cristo, Ele vai cumprir a lei e revelar para todo mundo, para Israel e para os gentios, qual é o verdadeiro sentido da lei, qual é a razão da lei, qual é a alma da lei. E qual que é a alma da lei? O amor. O amor. Ah, pastor, para de cuidar da vida dos outros, para de ficar querendo saber da vida dos outros, para de querer ficar dando regras para a gente obedecer. Estamos na graça, podemos fazer o que a gente quiser, ir aonde a gente quiser, falar o que a gente quiser, porque não estamos mais na lei, estamos na graça. E essas pessoas não sabem nada de Deus. Porque a lei de Deus é perpétua, é para todo sempre, é no Antigo e no Novo Testamento, é a mesma lei. A diferença é que no Antigo Testamento Israel vai entender errado a lei. Eles não vão saber qual é o verdadeiro sentido da lei. E quando eles obedecem para se mostrar, para se exibir, para ser mais que os outros. E outros motivos mais, reprovar diante de Deus. E Jesus vai vir cumprir a lei e mostrar o verdadeiro sentido. Esses 10 mandamentos do Antigo Testamento se resumem em 2 maiores: amar a Deus e amar o próximo. Então a alma da lei é o amor, porque quem ama a Deus não vai ser idólatra. Quem ama a Deus não vai usar o nome dele em vão.
Quem ama a Deus não vai cobiçar a mulher do próximo. Quem ama a Deus não vai matar o próximo. Quem ama o próximo não vai matar o próximo. Quem ama o próximo não vai roubar o próximo. Então, ele vai renovar e dar continuidade à mesma lei do Antigo Testamento que Deus deu a Israel. É a mesma lei para os cristãos também, só que Cristo vai nos mostrar, vai abrir o leque, vai desvendar o mistério, vai tirar as escamas dos nossos olhos, os comichões dos nossos ouvidos, vai tirar a dureza do nosso coração, para a gente entender que toda obediência e fidelidade deve proceder e vir de um coração que ama a Deus e ama o próximo. E se a sua obediência não é por causa do amor a Deus e ao próximo, então você é um fariseu legalista e você não conhece a alma da lei e nem sabe o verdadeiro sentido da lei e interpreta totalmente errado a lei. Ele vai dizer, no Antigo Testamento, ouviu o que foi dito aos pais? Se vocês fossem pego ali na cama, em adultério, era apedrejado até a morte. Então eles viviam, né? Eu não deito com ninguém. Eu nunca traí a minha mulher. Mas aqui, ó, através dos olhos, no pensamento, na imaginação, no coração, viviam adulterando. Mas a lei de Deus era para ser algo externo? Superficial? Não! Foi eles que interpretaram a lei de Deus como se fosse algo exterior e superficial. Na verdade, desde o Antigo Testamento, a lei sempre foi que todos obedecessem de coração, porque aquele que não cobiçar a sua mulher, a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo, no seu coração, na sua mente, não vai cometer o ato do adultério. Então, só que eles não entenderam, porque a lei de Deus foi dada em tábuas de pedra, foi dado de forma exterior também. Então eles tinham por fora a tábua de pedra escrita os mandamentos, a lei de Deus, algo exterior, mas eles entenderam então que tudo era exterior, superficial. Aquele que matasse a pessoa, olho por olho, dente por dente, era morto também. Agora só se você desejar o mal para o seu próximo, você já é um assassino. Ué, mas as pessoas não estão falando que agora nós estamos na graça, não estamos mais na lei, então a graça tudo é mais fácil, tudo está enlarguecido, né? Então estamos de boa. Veja aí, que Jesus vai cumprir a lei, vai dar a alma, vai mostrar a alma da lei, que é o amor, vai interpretar da maneira certa e vai dar o verdadeiro sentido da lei para as pessoas, e a gente vai perceber que a lei de Deus é muito mais difícil e dura do que nós pensávamos. Então, na graça, a porta é estreita, o caminho é apertado, muito mais do que na antiga aliança, no Antigo Testamento. Só que, no Antigo Testamento, tudo era pela força da carne, eles obedeciam pela força da carne, porque eles não tinham a promessa do Espírito Santo. Somente alguns homens recebiam o Espírito Santo por algum momento, reis, sacerdotes, juízes, profetas, mas só para aquele momento mesmo, depois o Espírito saía. Então toda a obediência que eles tinham era da força da carne mesmo. E alguns homens eram até irrepreensíveis, mas só no poder da carne, da tradição, do costume, da disciplina. Só que na nova aliança, pela doutrina da regeneração, pelo dom do Espírito Santo, de forma sobrenatural, Deus dá os seus mandamentos, a sua lei, e escreve elas com o seu dedo, não mais na tábua de pedra, no Monte Sinai, Moisés, mas ele escreve de forma sobrenatural a lei dele dentro do nosso coração, da nossa alma. Oh, labasteri, palabanagas, aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior.
Agora na nova aliança, Deus tem a sua lei escrita, não somente aqui na Bíblia Sagrada, porque Israel recebeu a lei escrita, em tábuas, em papiros, na Bíblia Sagrada, eles têm também até hoje, qualquer pessoa tem a Bíblia Sagrada, qualquer um tem a lei de Deus na mão, qualquer um que tem a Bíblia tem a lei de Deus. Mas os salvos, que assinaram o contrato de casamento, que leram as cláusulas, as condições de Deus e aceitaram, tem a lei de Deus escrita dentro dele, no interior dele, no âmago do ser, na alma, no espírito, na mente, na consciência e no coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E se agora, Cristo interpretando a lei da maneira certa, ficou mais difícil, mas nós também temos um poder a mais do que Israel para obedecer, que é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, grande Deus. De maneira que ninguém precisa ensinar um ao outro, porque todos aqueles que são salvos e libertos por Cristo, quando Deus resgata, busca alguém, converte alguém, salva alguém, essa pessoa se arrepende e crê e tem fé, ele vai conhecer a Deus, meus irmãos, de forma sobrenatural e espiritual, porque o próprio Deus vai colocar nele os seus mandamentos, a sua lei, e vai se revelar a ele, pessoalmente, intimamente a ele, a esta pessoa. E isso não quer dizer que a igreja não precise de profetas, de mestres, de doutores e de pastores, de presbíteros, não quer dizer isso, mas quer dizer que todos os que são salvos por Jesus terão um conhecimento básico de Deus. Se eu começar a perguntar aqui sobre várias doutrinas da Bíblia, ou fazer perguntas bíblicas para vocês, muitos de vocês talvez, eu também, não vou saber responder. Mas, meus irmãos, se a gente parar para conversar um com o outro, para saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é pecado, o que não é, todos saberão responder, porque todos já têm um conhecimento básico de Deus, do que Deus gosta e do que Deus não gosta, do que é pecado e do que não é pecado. Tem muita gente que não sabe pregar, sim, mas essas pessoas geralmente sabem uma coisa que muitos que pregam não sabem, que é saber obedecer. Aleluia. Obedecer o quê? Se eles não sabem pregar, eles não sabem nada, você que pensa. Eles sabem obedecer porque Deus escreveu a lei deles, a lei dele no coração desses irmãos, dessas irmãs, que às vezes ninguém deu nada. Através da regeneração Deus faz isso, Ele dá um novo coração, um novo espírito, meus irmãos. Aleluia, grande Deus. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, seus pecados, suas prevaricações, não me lembrarei mais. Então, se Deus promete uma nova aliança, um novo concerto, quer dizer que o antigo se tornou obsoleto e não serve mais, envelheceu, está prestes a findar. E se tem um novo concerto é porque o antigo não deu certo, não por causa de Deus, não porque a lei de Deus é imperfeita, não deu certo porque o povo não entendeu nada, porque eles interpretaram tudo errado. Porque a lei, meus irmãos, não foi dada para salvar. A lei não salva ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a maioria dos doutores da lei, eles se sentiam superiores, esse povo pecador. Como a parábola do fariseu publicano. Não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu oro 10 horas seguidas, eu cultuo a Deus, eu não sou esse publicano pecador, esse miserável. Então ele se achava que era de Deus, que era salvo, pela sua própria obediência à lei. Era o santarrão, era o bonzão, baseado o quê? No seu próprio desempenho e nas suas boas obras. E mal ele sabia que ele não era salvo coisa nenhuma. O amor de Deus não estava no coração dele. O jovem rico chega até Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos. E aí Jesus fala os 10 mandamentos, ele fala: eu observo, obedeço desde que eu nasci. Ah é? Então para você ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Ou seja, você obedecendo os 10 mandamentos, você está corretíssimo. Mas a intenção e a motivação que está levando você a obedecer os 10 mandamentos desde a infância é errado. Você não ama a Deus, você ama a riqueza. Você só obedece os 10 mandamentos por causa que você é da religião judaica, só isso. Não é porque você ama a Deus. E a prova disso é que você ficou triste, porque eu mandei você dar a riqueza para os pobres, e você não quis dar, porque você tinha muitas riquezas. Aleluia. Muitas pessoas que obedecem a Deus, meus irmãos, santarrões, legalistas, não irão para o céu, porque eles só obedecem para se mostrar, para se exibir, para ser mais que as outras pessoas, e principalmente para contar vantagem. Mas não é porque ama a Deus. E você pode insistir para a pessoa obedecer a doutrina, você briga para a pessoa obedecer a doutrina, que vira e mexe ele desobedece. Porque não é por força e por violência, porque se a pessoa não amar a Deus, ele não vai guardar a doutrina. Só vai conseguir guardar a doutrina se a pessoa realmente amar a Deus. Então, ele vai dizer, e os meus mandamentos não são pesados. Não, essa doutrina é rígida demais, essa igreja é salgada, é dura demais. Não, se você amar a Deus, porque se você amar a Deus, então você vai entender aquele texto que diz, os meus mandamentos não são pesados. Aleluia! Grande Deus! Grande Deus. Então veja só, meus irmãos, que Cristo, Ele é muito mais excelente do que Moisés. Louvado seja Deus. Ele alcançou um ministério mais excelente do que o de Moisés, porque é um mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Quando você, meus irmãos, foi salvo, quando você se converteu, você sabia alguma coisa sobre grande tribulação, sobre anticristo, sobre arrebatamento, sobre escatologia, sobre regeneração? Você sabia alguma coisa sobre essas doutrinas? Eu, quando fui salvo, não sabia nada de nada, mas eu fui salvo, porque eu não fui salvo pela lei, pela doutrina, pelo mandamento. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Ele nos buscou, nos achou, nos resgatou, teve um encontro conosco, nós vimos Ele, Ele nos viu, Ele nos conquistou dando suas provas de amor, curando, ou libertando, ou tocando em nosso coração, ou falando conosco, alguma promessa, alguma palavra. E aí Ele conquistou o nosso coração no seu Filho amado. E aí você se apaixonou e amou a Cristo. E Ele vai fazer então, quer casar comigo? E você vai falar, quero. Então Ele vai te dar a doutrina, os mandamentos, a teologia. Então, a lei não salvou ninguém, a lei só veio mostrar o quanto o homem é pecador. Porque eu não saberia o que é matar, se a Bíblia não me dissesse que é pecado matar. Então a lei só veio nos mostrar o quanto estamos errados e distantes e afastados e mortos diante de Deus. Essa é a função da lei. E a lei então são condições que Deus dá ao seu povo, à sua esposa, à sua noiva, para manter o relacionamento, para se manter salvo. Então você foi salvo e você tem a responsabilidade de continuar sendo santo, de perseverar até o fim. E quais são essas condições, esses regulamentos? A lei de Deus, a mesma do Antigo Testamento, que foi cumprida e renovada no Novo por Jesus, nos mostrando o verdadeiro sentido da lei. Aleluia, grande Deus, que lindo, meu Deus, é a palavra do Senhor. Então, o novo concerto é a realidade, é a verdade de Deus. E o antigo concerto, o Antigo Testamento é a sombra. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, a libertação foi física. Eles eram escravos lá, ficavam trabalhando nas pedreiras, levando chicotada nas costas. Tá, trabalha, para não, comer aquelas comidas estragadas. E Jesus vai libertar eles através de Moisés. Mas no Novo Testamento, a libertação é espiritual, a libertação do pecado, a qual o libertador é Jesus. No Antigo Testamento, Deus vai prometer
Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Mas teria que vencer os povos que lá moravam, amorreus e filisteus e heteus e um monte de eus e um monte de outros lá que eu não me lembro. E no Novo Testamento, então veja que o Antigo Testamento vai ser o exemplo do Novo. A Bíblia fala através de alegoria, através de figuras, através de tipologia. Então, o que tinha lá no céu foi desenhado, foi tirado uma foto, né? Então, o Antigo Testamento, aqui terrestre, é a foto do que tinha no céu. É uma xerox do que tinha lá no céu. É a sombra daquilo que tinha lá no céu. Mas aquilo que era espiritual mesmo, que estava lá no céu, vai ser mostrado no Novo Testamento. Então, no novo concerto, a promessa da terra agora é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, aonde não emana leite e mel, mas tem o fruto da árvore da vida e o rio que nasce embaixo do trono de Deus, a água da vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia! Eles tiveram que vencer vários povos. E nós temos que vencer quem? Principados, potestades, castas. Eles, meus irmãos, foram pelo deserto, como peregrinos, como viajantes. Nós também estamos no deserto. Por muitas tribulações entraremos no reino dos céus, mas é daqui para lá que nós vamos. Vamos chegar até o outro lado, vamos atravessar o mar, no barco, Jesus está no barco, Jesus é a arca, Jesus é o barco, e nós vamos chegar até do outro lado, que é o céu. Na antiga aliança, a lei foi dada em tábuas de pedra, na nova, em tábuas de carne. Na antiga aliança, foi escrita, né? Lá naquela época era pedra, era argila, era papiro, era pele de animais, era várias coisas lá que fazia escrita. No novo concerto, Deus vai escrever isso na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Aleluia. Na antiga aliança, eles eram salvos pela graça, porque eles foram salvos, libertados primeiro, para depois Deus dar a lei. No Novo Testamento, nós somos salvos, libertados primeiro, para depois nos dar a lei também. E assim como eles, pelo deserto, não obedeceram, fizeram o bezerro de ouro, entraram lá na terra prometida, fizeram aliança com os povos, e fez aquela, misturou tudo lá, e começou a adorar outros deuses, começou a se tornar idólatra, começou a cometer adultério espiritual, começou a trair a Deus. Então eles não entraram em Canaã, somente Josué e Calebe. Eles tinham sido salvos, eles tinham sido libertados, eles receberam a lei, eles viram as 10 pragas, os atos poderosos de Deus para salvar eles. Depois eles viram os atos poderosos de Deus sustentando e providenciando tudo para eles. Receberam milagres, foram sustentados, viram sinais e prodígios, mas não foram salvos. Por quê? Para entrar na terra, depois que eles foram salvos, para eles continuar sendo salvos, para eles então receber a promessa final, a nova terra, eles teriam então normas. Então manter a salvação é condicional. Quando Deus salva alguém é incondicional, mas depois para se manter salvo é condicional. E a prova disso é que só 2, Calebe e Josué, que vão entrar. Aquela geração de 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram a lei e os mandamentos. Assim também no Novo Testamento,
Assim no Novo Testamento também nós fomos salvos. Eu creio em Jesus, Jesus me perdoou. Mas você vive desobedecendo, vive como um ímpio, não vai entrar na terra prometida. Porque depois que Ele nos salva, Ele nos dá uma lei para ser obedecida. E essa é a condição de entrar na terra prometida, obedecer a sua lei. Nenhum homem é salvo pela lei. A lei é Deus falando, os homens estão tão cegos, sabe, os homens fizeram mal para Deus, então Deus ficou magoado, ficou de mal. Só que os homens ficaram tão cegos, endurecidos pelo pecado, que eles não tinham nem noção do mal que eles fizeram para Deus, o quanto eles magoou Deus de amor. Então seria impossível eles se arrepender e vir pedir perdão para Deus. Por quê? Porque aquilo que eles aquilo que eles ofenderam a Deus, eles não tinham como pecado. Eu não fiz nada para Deus. O que eu fiz para o Senhor? Porque o Senhor está triste comigo. O que eu fiz para o Senhor? Então eles não iam reconhecer nunca, porque o pecado cegou e endureceu eles. E Deus ia ficar com raiva dos homens para todo sempre? Não. Só que Deus também não ia deixar passar reto, porque Deus tem que ensinar, dar uma lição de moral neles. Deus tem que ver, para se relacionar comigo tem que ser desse jeito. Então Deus vai dar a lei para mostrar, vocês fizeram isso, erraram nisso, pecaram nisso, foram maus nisso, aquilo, com todos os detalhes. Para Deus convencer o homem de quanto ele ofendeu a Deus, para que ele viesse ler a lei. Ao ler a lei ele viesse, nossa, eu fiz isso contra Deus, não sabia que era errado. Mas eu amo a Deus, então ele vai se arrepender, vai até Deus, vai confessar, e Deus vai perdoar, porque desde o início Deus então quer reconciliar e salvar o homem. Mas para Deus perdoar e salvar o homem tem que se arrepender, porque é a condição de ser salvo, é se arrepender, é reconhecer o erro. Os homens traíram a Deus, adulteraram espiritualmente, mas Deus não quer divorciar e nem largar deles. Mas Deus não pode deixar isso passar reto, senão eles vão continuar fazendo isso com Deus. Então Deus precisa dar a lei para mostrar para eles o erro deles. Então essa é a função da lei. Então nem no Antigo nem no Novo o homem é salvo pela lei, pela obediência da lei. Mas a lei é a condição para se manter salvos, no Antigo e no Novo Testamento. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Então os homens do Antigo Testamento que foram salvos pela graça. Eles se esforçaram ao máximo para obedecer a lei de Deus, mas em algum ponto eles falharam, eles não conseguiram, mas foi porque eles têm a natureza pecaminosa. Mas no coração deles, eles nunca quiseram fazer isso com Deus, mas infelizmente fizeram porque é a natureza pecaminosa. Mas naquele ponto que ele tropeçou, é onde que o sangue de Jesus cobre ele, e todo o pecado dele é transferido para o bode expiatório, que no Novo Testamento é Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Grande Deus! Então no Antigo Testamento eles colocavam a mão sobre o bode expiatório e mandavam para o deserto, eles transferiam o pecado, mas todo ano eles tinham que sacrificar ali o novilho para a expiação do pecado e o bode para levar o pecado para longe, mostrando que aquilo era ineficaz, que aqueles sacrifícios também de bodes, novilhos e ovelhas e outros animais não eram eficientes, não eram eficazes 100%. Mas aquilo lá era só exemplo que Deus estava dando do que seria realmente o maior e mais perfeito e pleno sacrifício. Porque a lei nós podemos dividir em 3 partes: a lei civil, a lei cerimonial, que é a sacrificial, e a lei moral. Todos os países que são influenciados pela cultura judaica cristã, as leis, a Constituição é baseada nas leis civis de Deus.
No Brasil mesmo, Estados Unidos, a cultura ocidental é fortemente influenciada pela cultura judaico-cristã. E toda a Constituição, então, muito é baseado na lei civil de Deus, dada a Israel. Quem sabia disso, diga amém. E a lei sacrificial acabou em Jesus. Porque no Antigo Testamento toda vez tinha que sacrificar para expiar o pecado, para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Mas toda vez tinha que continuar, mostrando que verdadeiramente a consciência do povo não estava totalmente purificada. Mas ali era só o treinamento, para que quando Cristo viesse, eles viessem entender a obra de Deus da salvação. Porque Cristo então, meus irmãos, vai ser o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, para que o sangue dele seja aspergido e derramado sobre todos nós, para a purificação, remissão, que é o perdão dos pecados. Para que na cruz do Calvário, pode exaltar, e quando o pecado era transferido para o bode expiatório que era mandado para o deserto, Jesus foi mandado para o deserto, depois ele foi para o Gólgota, o monte da caveira, da morte, e lá todos os nossos pecados foram transferidos para o bode expiatório na cruz, que é Jesus Cristo. Então ele é o Cordeiro de Deus que vai não somente levar para longe o pecado, como ele vai tirar o pecado do mundo. Aleluia! Então, a lei sacrificial, a lei cerimonial, que é a mesma coisa, se cumpre em Cristo e finaliza ali. A lei civil foi dada a Moisés, pode servir para todos os países, mas a lei moral, os mandamentos, Cristo vai cumprir, renovar e vai falar, tem que continuar. Só que é dessa maneira que você tem que obedecer. Só de você olhar, você já adulterou ou já matou. E lá eles tinham o quê? O tabernáculo, que era aquela tenda, aquela barraca que eles andavam um pouco, né? Deus, para aqui, monta aqui, eles montavam, e ali Deus baixava, a Shekinah de Deus baixava ali, a glória de Deus baixava ali, e descia ali, e se manifestava a Israel. No Novo Testamento, nós somos o tabernáculo de Deus. No Antigo Testamento você tinha um templo, que foi construído pelos homens. Rei Davi quis, mas não conseguiu, vai ser Salomão, vai ser o povo judeu. O tabernáculo, Deus mandou, vai construir assim, assim, assado, e eles fizeram conforme Deus mandou. O tabernáculo era a igreja móvel, a igreja que se movia. Então isso era um tipo, né, do que seria o antetipo, porque o antetipo somos nós, somos a igreja móvel, o tabernáculo que se move de Deus. Deus, ele habitava tabernáculo, santuário, morada de Deus. Eles andavam e montavam, desmontavam e montavam em vários lugares. E hoje, no Novo Testamento, quem é um tabernáculo? É uma barraca de madeira de acácia, revestida de ouro e todas essas coisas mais? Não, nós somos o tabernáculo móvel de Deus, o santuário móvel de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. É um templo que não foi construído pela mão dos homens. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. E qual foi o templo e o tabernáculo que Deus construiu para morar? Nós. Então eles tinham um tabernáculo, né, que sempre se locomovia. E ali Deus vinha com sua presença. E só mais para frente, lá em Salomão, que vai construir o templo. Assim também, meus irmãos, nós somos salvos por Deus, e nós se tornamos o santuário, a morada de Deus. Sim, só que aí, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, o santuário de Deus móvel. Mas aí o templo de Deus? O templo, então, vai ser, a Bíblia diz que em Atos que Deus salvava as almas e acrescentava a igreja. Quando Deus salva as almas, a pessoa se torna o tabernáculo que é móvel de Deus, a igreja, a morada do Espírito Santo. Então, quando Deus acrescenta a ele a igreja, então ele vai se tornar o templo de Deus.
ele vai ao templo de Deus, que vem depois. O tabernáculo vem antes, depois vem o templo. E se você é salvo, se torna morada de Deus, o tabernáculo de Deus, mas depois você tem que ser acrescentado a uma igreja, a um corpo de cristãos. E aqui então é o templo de Deus, que é a reunião dos santos, que é o corpo de Cristo unido, no Novo Testamento. Aleluia, grande Deus. Então, meus irmãos, esta é a analogia, a comparação do antigo e novo concerto, da antiga e a nova aliança. Amém? Louvado seja Deus. E você pode ler o capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus. Enfim, não dá para a gente falar muito sobre isso, que é um assunto muito extenso, mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais e melhor aos vossos corações. Aleluia, grande Deus. Quem está maravilhado com a palavra de Deus, a mensagem do Espírito Santo, diga glória a Deus. Meus irmãos, tem alguém nessa tarde, louvado seja Deus, Cristo já provou que te ama, e você se apaixonou por Deus, você foi liberto por Deus, e agora você tem que ser acrescentado à igreja, você tem que se apresentar à igreja, confessando que Cristo, agora, a partir de hoje em diante, é o teu Senhor Salvador. Tem alguém nessa tarde? Glória ao Filho, glória ao